Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Não Pare de Ler, essa iniciativa virtual de incentivo à leitura, de busca de uma proficiência na leitura, uma boa leitura. Nós temos gravado esses vídeos para te incentivar nessa grande aventura, nessa grande necessidade de leitura. Temos falado aí sobre algumas questões do mundo literário, do português, de interpretação de texto, contexto. No último vídeo nós falamos sobre proficiência e analfabetismo funcional, que é um dos grandes problemas que nós temos enfrentado enquanto nação, enquanto povo, enquanto pessoas que precisam de um crescimento intelectual, de um crescimento na sua alfabetização. Quero falar um pouco mais sobre isso hoje, sobre o analfabetismo funcional. Segundo o INAF, que é o Instituto Nacional de Alfabetização do Brasil, levantamento feito por eles em 2015, nós temos aí um índice de 8,3% de analfabetos funcionais dentro do país, que representa aí um número de 13 milhões de pessoas que não são capazes de compreender um texto, não são capazes de compreender ou realizar operações matemáticas, operações simples, interpretar textos simples. Pessoas na faixa etária de 15 a 64 anos foram investigadas, foi feito um levantamento dentro do país. Então 8,3% de pessoas dentro do país, que representa um quantitativo de 13 milhões de pessoas numa faixa etária de 15 a 64 anos, não são analfabetos absolutos, pessoas que não conseguem ler, são analfabetos funcionais, pessoas que podem até ter a habilidade de interpretar signos, letras que são ali conjugadas, formam palavras, mas são incapazes de compreender o significado de um texto. Como eu falei no vídeo passado, é uma situação triste e que prejudica pessoalmente e prejudica coletivamente. As pessoas não conseguem ter aí um sucesso intelectual, profissional, uma melhora na sua socialização, isso causa uma exclusão e, enquanto coletivo, também não permite que o país avance, não permite que a nação cresça, porque as pessoas não têm aí essa habilidade de compreensão textual, que é muito importante. Muito importante você ler, você ouvir, como eu já disse em outra ocasião. Um texto ele não precisa ser apenas escrito, ele pode ser oral, ele pode ser imagético, uma imagem, ele pode ser um texto de situações de vida. A falta de compreensão daquilo que se lê também, num simples grupo de WhatsApp ou numa simples página de uma rede social, pode causar aí um grande prejuízo pessoal e coletivo, não é? Por isso que eu venho insistindo nesses vídeos em falar sobre algumas coisas de língua portuguesa, de interpretação de texto. Eu não sou da área, eu creio que há vários vídeos, eu tenho certeza, há vários vídeos na internet se propondo a dar aí uma contribuição até mais objetiva com relação a isso. Eu trago apenas dicas importantes, mas dicas. Se você quer aprofundar no conhecimento, existem vários sites, existem vários vídeos até que eu mesmo recorro uma vez ou outra para poder estar gravando aqui para vocês e para estar incentivando para vocês, tentando trazer de uma forma mais simplificada, né, essas dicas. Mais uma vez eu quero falar hoje sobre interpretação de texto. Interpretação de texto é importantíssimo para você que vai começar a ler um livro, uma revista,
ou a tentar compreender as coisas que você vê, né, uma imagem, né, um quadro, ouvir uma música, ler um poema, ler uma peça teatral, que é a proposta que eu ainda não consegui trazer para vocês, que é uma explicação, uma pequena resenha simplificada sobre o livro O Tartufo, de Molière. É um livro escrito no século XVII, que é uma peça de teatro que fala ali de uma situação na época que era até proibida ao teatro tocar, que era a questão religiosa dentro de uma comédia teatral. Isso causou causou grandes problemas para o autor da peça, Molière, que era ali uma pessoa que estava falando sobre a hipocrisia dos religiosos dentro da sua sociedade. Ele fazia comédias, fazia sátiras e isso foi incomodando muita gente. Pois bem, voltando ao assunto da interpretação textual, quero te dizer que é muito importante você atentar a uma situação que se chama conotação e denotação. Conotação é a forma linguística de falar sobre algum assunto de forma metafórica ou de forma subjetiva. Né? É algo que não está ali trazendo uma exatidão do significado, mas pode recorrer a uma metáfora, pode recorrer a algo subjetivo, como na frase, eu chego do serviço e a minha esposa me pergunta, e aí, como é que foi o dia hoje? E eu digo, só abacaxi. Né? Ela pode entender no sentido conotativo ou no sentido denotativo. Se ela entender no sentido denotativo, ela vai imaginar eu ali no meu ambiente de trabalho cheio de abacaxis, e que não é a minha área de trabalho, eu não trabalho com hortifruti grangeiros, né? Mas ela pode compreender no sentido conotativo, só abacaxis, só problemas, só situações em que eu tive que despender um esforço extra para resolver situações adversas. Então esse é um objetivo conotativo. O objetivo denotativo é se eu realmente trabalhasse com hortifruti grangeiros, trabalhasse numa feira, num mercado como a Ceasa ou qualquer outro mercado de frutas, e ali ela me perguntasse, como foi o dia hoje? Eu falei, só abacaxi, quer dizer, eu só negociei abacaxis. Das frutas que eu vendo, ou da fruta que eu vendo, a única é abacaxi, então foi só abacaxi. Então, o sentido conotativo e denotativo dentro da leitura de um livro é muito interessante, é muito importante você atentar, né? Você precisa atentar às figuras de linguagem, né? Você precisa atentar às funções da linguagem. Eu não vou adentrar aqui nesses temas, mas é interessante você buscar até mesmo no YouTube, até mesmo em livros, o que são as funções da linguagem, né? Função referencial, que é denotativa, função fática, função emotiva, função poética, são 6 funções da linguagem, e as figuras de linguagem, que são metáfora, né? Metonímia, hipérbole, hipérbato, são vários, são para lá de 26 figuras de linguagem. Eu não vou aqui entrar nesse detalhe. O que eu quero enfatizar aqui para você é que há a necessidade de você atentar para as funções de linguagem, figuras de linguagem, conotação, denotação, né? Tipologia textual, que tem também aí os gêneros textuais dentro da tipologia textual. São os 3 tipos principais de texto, que são a descrição, a narrativa e a dissertação. Dentro desses 3 tipos principais existem uma série de gêneros, as formas de narração, as formas de dissertação, as formas de descrição, né? E também atentar, e também vale não só para a interpretação de texto, mas também para a produção de texto, a questão da coesão e da coerência, né? Coesão mais dentro de uma estrutura técnica de como se escreve e, no caso de como se lê, identificar como foi construído aquele texto, e a coesão, a coerência, que é a questão mais de sentido,
né? Você escrever e entender o que você está lendo dentro de um sentido. Isso é muito importante. Bem, daqui a alguns momentos, eu não sei se eu vou continuar, mas eu pretendo trazer para você ainda em próximos vídeos uma pequena resenha, um entendimento do livro O Tartufo. Eu achei muito interessante, eu comecei, que é também uma técnica de leitura, eu fiz uma primeira leitura do livro, que é o que eu chamo, e que todo mundo chama de leitura de contato, é aquela primeira leitura que você faz para ter ali uma primeira impressão do livro, e depois você vai para uma leitura mais analítica, que pode ser uma leitura analítica de estruturas, de todas essas situações que eu falei aqui para você agora, de coerência, coesão, figuras de linguagem, funções de linguagem, e também uma interpretação mais de sentido, que é que eu me proponho mais a fazer. Entender o que está lendo para poder aplicar na minha vida, né? Ou aplicar na minha realidade. Então essa é uma primeira leitura que eu fiz, a leitura de contato, e vou agora para a segunda leitura, ou quantas leituras eu achar necessário, é a dica que eu te dou também. Não leia apenas para dizer, eu li, e o que você entendeu? Aí não entendi muita coisa, então leia de novo, não fique só na leitura de contato, vá para leituras mais aprofundadas, né? A leitura de sentido. Pode ser uma, duas, três. Eu não entendo nada. Eu leio um parágrafo e já esqueci. No final daquele parágrafo eu já esqueci o que eu li no começo. Isso é um exercício. O cérebro é um músculo. Exercite o músculo. Você pode ir para a academia, mas faça também a sua academia intelectual, lendo, relendo, quantas vezes forem necessárias, para que você tenha aí a apreensão do sentido daquilo que você lê. Tá certo? E fica aí mais esse vídeo, mais um pouquinho de dicas sobre leitura e um apelo que eu sempre faço a você. Não pare de ler. Vamos mudar a nossa vida, vamos potencializar a nossa subjetividade, o nosso ser cognitivo, né? Vamos nos transformar e transformar o ambiente em que nós fazemos parte através da leitura, ok? Não pare de ler, é isso aí.